Bom dia, Brasília, bom dia, Brasil, bom dia, Além Brasil. Estamos mais uma vez no nosso encontro semanal, brindando a semana com o programa TV Sindireta, abordando hoje esse tema de precatórios para os cidadãos em geral e voltado também para os servidores de EDF, até porque é o princípio do nosso sindicato. Está aqui comigo o nosso presidente de honra, o Dr. Severino Marques, presidente de honra do Sindireta, ao meio o nosso presidente do Sindireta, Ibrahim Youssef, e o Dr. Marconi Medeiros. Ele é diretor do Sindireta, é advogado, diretor do Sindireta. Antes de nós entrarmos nesse tema, nós vamos apresentar um vídeo. Põe no ar, Marvin. A situação de grande parte dos servidores que espera há anos pelo recebimento de dívidas de precatórios está prestes a ser resolvida. Isso porque o governo federal publicou uma lei complementar, permitindo que os estados utilizem parte dos recursos de depósitos judiciais para o pagamento destes valores. Com a sanção da lei, ficará mais fácil do GDF cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu um prazo de até 5 anos para que os estados quitem todas as dívidas de precatórios. Aqui no Distrito Federal, a estimativa é que o governo tenha cerca de 2,8 bilhões em dívidas de precatórios, gastando atualmente 25 milhões por mês para o pagamento destes valores, que são referentes a débitos que o Estado tem com o cidadão que entrou na Justiça contra o governo ou algum órgão público. 5 anos ainda é muito tempo para ser pago o que é devido, né? Acho que deveria ser até menos tempo, né? Mas 5 anos já está de bom tamanho, tomara que realmente os estados cumpram essa decisão e passem a observar esse verdadeiro direito que é do trabalhador, que é do servidor, que é da sociedade, que é dos empresários também, né? Falei que o tema era interessante, o tema é bom e você também pode participar deste programa enviando a sua pergunta, a sua sugestão. Quer saber como? Põe no ar, Marvin. Para participar é muito fácil. Acesse o site da Top TV Brasil, www.toptvbrasil.com. Na página inicial, encontre o formulário do Linha Direta. Nele, coloque o seu nome, o seu comentário e, se preferir, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Sindireta. É isso aí, participe e fortaleça o seu sindicato. Eu só quero fazer um pedido para vocês. Mande o seu e-mail, mande o seu telefone, que às vezes vocês fazem as perguntas e por conta do tempo do programa ser limitado, o tempo não é o bastante para que todas as respostas sejam feitas. Aí, no caso, nós mandaremos essa resposta via e-mail. Então é importante, na hora que você fizer a sua pergunta, você encaminhar junto o e-mail, o telefone, o WhatsApp. Eu vou dar o meu primeiro bom dia aqui ao presidente de honra do Sindireta, Severino Marques. Bom dia, presidente. O que representa o senhor estar participando deste programa abordando esse tema sobre os precatórios? Bom dia. É uma satisfação, porque é uma grande oportunidade de nós, do corpo jurídico, falar sobre esse tema, porque há grande interesse da categoria com relação a precatório. Eis que muitos estão contemplados com precatório e estão aí ansiosos para receber esse benefício de tão difícil alcance, porque o precatório é fruto de uma grande batalha jurídica e quando se chega a ter em mãos o precatório e uma certidão revestida de título da dívida pública, aí é outra batalha para receber, o que causa grandes frustrações no âmbito da categoria dos servidores que têm precatório para receber. Obrigado, presidente Severino. Eu vou dar meu bom dia ao nosso presidente Ibrahim Youssef. Presidente, que representa nós estamos abordando esse tema aqui hoje no programa? Bem, primeiro eu quero cumprimentar a todos os servidores que estão assistindo o nosso programa, né? E hoje aqui é um tema
que é onde nós somos muito cobrados pelos nossos filiados, e a gente tem a satisfação de trazer o Dr. Marconi, que é um advogado que realmente tem trazido muitas vitórias para a categoria dos servidores públicos, né? Fora e meia, a última vitória dele foi exatamente a conversão da licença prêmio em pecúnia que o governo federal não estava querendo pagar os servidores no momento da sua aposentadoria. Então é muito importante esse programa hoje, esse debate, né, na TV Sindireto, que é uma oportunidade dos nossos servidores aposentados, né, acessar a internet e realmente ter as informações de primeira mão. Então eu quero aqui dar o bom dia ao advogado, Dr. Marconi, né, o grande também nosso presidente de honra, que também hoje está aqui na TV Sindireta, né, onde toda semana estaremos trazendo um diretor aqui para fazer o debate, né. Então, Valdir, para a gente, eu acredito que hoje esse programa ele vai pegar fogo, né, porque haja vista que esse tema é um tema muito procurado pelos nossos filiados. É um tema interessante. Nós já estamos recebendo algumas perguntas aqui, eu estou vendo no meu tablet. E você avisa para o seu colega, ligue para o seu colega do servidor, seu amigo, tudo mais, para acompanhar o programa também, embora esse programa ele fique à disposição, logo depois que termine, fica à disposição no site do Sindireta. E eu quero fazer uma correção também. Eu falei que o Dr. Marconi Medeiros, ele é diretor do Sindireta, ele é advogado do Sindireta, ele presta serviço à diretoria do Sindireta, ele é advogado do Sindireta. Eu gostaria de dar o meu bom dia ao Dr. Marconi, e como o nosso tempo é curto e limitado, eu já vou aproveitar o seu bom dia e fazer a primeira pergunta. Deixa eu pegar aqui. A decisão do Supremo Tribunal Federal, divulgada em março, estabeleceu que estados e municípios, além do Distrito Federal, devem pagar os precatórios, dívidas do governo com cidadãos e empresas até o ano de 2020. Como ficou essa história? Quem faz essa pergunta é o Magno Brandão. Bom dia a todos, bom dia Ibrahim, bom dia Severino, bom dia nosso filiado ao Sindireta. O Supremo Tribunal Federal decidiu em março que todos os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam quitar seus precatórios até o dia 31 de dezembro de 2020. O prazo inicial para esta readequação dos repasses e dos pagamentos é o dia 1º de janeiro de 2016. Portanto, a decisão do Supremo ainda não está em vigor. Ela passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2016. Quando, então, todos os estados, municípios e o Distrito Federal terão que incrementar os repasses que atualmente são feitos para a Justiça, no sentido de terminar esse prazo de 5 anos com os seus precatórios totalmente liquidados. Só para que o filiado tenha a exata noção do que nós estamos falando, hoje o Distrito Federal repassa 25 milhões por mês para o Poder Judiciário liquidar os precatórios. Esse valor, no entanto, não é suficiente para que se chegue em 2020 com os precatórios liquidados. Os precatórios hoje totalizam 2,8 bilhões de reais. Portanto, no caso específico do governo do Distrito Federal, esse valor tem que pelo menos dobrar, tem que passar de 25 milhões para 50 milhões de reais para que se cumpra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso, em termos percentuais, significa passar dos atuais 1,5% da receita corrente líquida para 3%, no mínimo, da receita corrente líquida, para que se cumpra efetivamente a decisão do Supremo Tribunal Federal. E, se isso não ocorrer a partir de janeiro, o sindicato estará vigilante e pedirá ao Supremo Tribunal Federal que determine ao governador que incremente e aumente esse repasse dos valores necessários à quitação dos precatórios até o ano de 2020. Ok, obrigado, doutor. Presidente Ibrahim, chegou uma pergunta aqui que eu vou direcionar para o senhor, que está colocando aqui. Os sindicatos, da Marta Rodrigues, os sindicatos precisam pressionar pelo integral cumprimento da lei
número 5.475 agora do ano de 2015. Ela está perguntando se o Sindireto está fazendo isso. Nós tivemos um prejuízo em 2005, quando o Poder Executivo encaminha para a Câmara Legislativa, e naquelas votações de madrugada, alterar a lei distrital dizendo que os servidores, a requisição de pequenos valores passaria para o Distrito Federal apenas 10 salários mínimos, que no passado sempre foi 40 salários mínimos. Então, tu imagina o Estado que deve um volume mais do que 10 salários mínimos, o servidor teria que ir para a fila cronológica. Então, olha o prejuízo para isso. Porque no momento que você limita esse requisição de pequenos valores, né, isso aí, você aumenta a fila cronológica e nós temos pessoas lá que já têm 20 anos aguardando o seu precatório. Então, isso foi um prejuízo em 2005 para nós servidores públicos. E aí, então, agora, o deputado Wellington, vendo a necessidade de reparar esse dano aos servidores, ele encaminhou uma lei distrital à Câmara Legislativa, aonde altera esses 10, retorna esse direito aos servidores para 40 salários mínimos. E aí, então, nós tivemos uma surpresa, porque de anos de luta, você vê, nós estamos falando em 2005. Né? Agora, em 2015, nós conseguimos, com a nossa luta, na nossa batalha, junto com o governo, na nossa pauta de reivindicação, né, conseguimos convencer um deputado distrital a implementar essa emenda à lei orgânica, onde altera exatamente, retorna aos servidores os 40 salários mínimos. Mas já tivemos a surpresa, onde a Ordem dos Advogados entra com ação direta de inconstitucionalidade. Né? Então, quer dizer, é uma batalha nossa, né, do sindicato com relação a esta matéria. Né? Porque nós temos a própria ação do Vale Alimentação, né, que são valores de R$20 mil. Certo. Então, 10 salários mínimos, R$5 mil. E na nossa negociação junto com o sindicato, tivemos servidores, inclusive, abrindo mão, né, dos 22 mil pelos R$5 mil, né, que hoje daria 8 mil. Só para você ver o absurdo. Né, porque o servidor não quer ir para a fila cronológica e sabe que aquilo ali são anos. Né? Então, nós tivemos essa vitória, estamos tendo esse debate, inclusive quero até a opinião do doutor Marconi, que também ele tem se debruçado muito nessa matéria com relação à requisição de pequenos valores, porque isso realmente evacua e também traz uma solução paliativa para resolver a questão desses pagamentos de pequenos requisição. Né? Presidente, antes de ouvir o doutor Marconi, também que eu gostaria da participação dessa resposta para a Marta Rodrigues, gostaria de ouvir o nosso presidente de honra. Minha amiga Marta Rodrigues e os demais servidores do Distrito Federal, o limite de 40 salários mínimos realmente é considerado um resgate da cidadania, porque o cidadão de menor salário, ele também tem um menor precatório para receber. E essa conversão, esse limite de 40 salários mínimos, beneficiaria uma camada, uma faixa de servidores que recebe pequeno salário. E, no entanto, tivemos aí uma grande surpresa no passado de o governo reduzir para 10 salários mínimos. E o sindicato, quero dizer a minha amiga, que sempre se manteve vigilante com relação a essa questão. E, como disse o nosso presidente, o Ibrahim, conseguimos com os deputados distritais e com o apoio da presidente da Câmara, Celina Leão, deputada Celina Leão, a aprovação dessa lei e, consequentemente, a derrubada do veto que o governo vetou e foi derrubado na Câmara. E nós tivemos essa vitória. Agora, o que é essa lei? Já seria um novo resgate para 40 salários mínimos. Por quê? Porque o servidor, ele é realmente o servidor de pequeno salário, que seria mal beneficiado. Agora, para nossa surpresa, eu quero até mandar um recado aqui para o meu amigo xará e colega, doutor Severino Cajazeira, que
olhasse bem, voltasse bem para esse assunto. Porque a OAB, numa medida convertida em ADIM, ingressou em juízo querendo cassar a lei, que já seria uma vitória dos servidores. E isso nos causa estranheza e gostaria que a OAB falasse sobre isso, explicasse, esclarecesse por que esta medida. E outro ponto, o precatório, antigamente, antes da PEC 62, quem recebia precatório era os amigos do rei. Com a PEC 62, passou a estabelecer o repasse para o judiciário, que o doutor Marconi falou que só teria que dobrar para 50 para cumprir o prazo. Então há uma esperança de quem tem precatório receber, se realmente for cumprido esse prazo. Portanto, o limite de 40 salários mínimos tem que permanecer em vigência e o Ministério Público tem que olhar isso com muito carinho, porque nós porque os 40 salários mínimos já estavam em vigor e que foi deturpado pela de 10 salários mínimos. Devem prevalecer os 40 salários mínimos. Obrigado, presidente de honra. Eu vou pedir a opinião do doutor Marconi para a nossa servidora Marta Rodrigues, né? Ela está colocando que os sindicatos precisam pressionar pelo integral cumprimento dessa lei. Bom dia, Marta. Eu quero dizer, basicamente, que o Poder Judiciário ele está cumprindo efetivamente esta lei, à exceção de alguns desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que entendem que a Lei 5475 não seriam aplicáveis aos processos de mandado de segurança e que tramitam no Tribunal de Justiça. Segundo o entendimento destes desembargadores, a lei seria restrita aos juizados especiais da Fazenda Pública e às varas da Fazenda. O sindicato, ao se deparar com essas decisões, tem recorrido para que a Lei 5475 prevaleça de forma uniforme em todas as ações contra o governo. Porém, hoje a luta maior não é nem esta, de fazer a lei prevalecer. A luta maior, minha amiga Marta, é que a lei seja preservada, seja considerada constitucional no Tribunal de Justiça do DF. Haja vista o ajuizamento pelo governador do Distrito Federal e pela Ordem dos Advogados do Brasil de 2 ações diretas de inconstitucionalidade questionando esse aumento do patamar da requisição de pequeno valor de 10 para 40 salários mínimos, com base em fundamentos totalmente improcedentes, que eu resumiria na alegação de que a lei teria um vício de iniciativa, teria partido de um deputado distrital, mas esta alegação não corresponde à realidade, porque a Lei 5475 ela não trata de atribuições, não trata da estrutura do governo do Distrito Federal no que diz respeito ao teto da requisição de pequeno valor. Ela simplesmente estabelece em 40 salários mínimos o limite para pagamento sem precatórios das dívidas do governo e, portanto, ela tem uma natureza eminentemente processual, ou seja, ela pode sim ser proposta por qualquer dos deputados distritais e, portanto, não há falar em inconstitucionalidade alguma. O Sindireta já ingressou nessas ações como amicus curiae na defesa da sua constitucionalidade e fará
tudo que estiver a seu alcance para que essa lei seja mantida em vigor, inclusive sustentações orais, distribuição de memoriais junto aos desembargadores e, se necessário for, levaremos a matéria ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. Ok, são 10 horas 24 minutos, horário de Brasília. Você pode mandar a sua pergunta, a sua contribuição, responderemos ao vivo. Doutor, nós vamos tentar explorar um pouquinho a sua presença aqui, porque tem muitas perguntas técnicas, né? O Danilo Maia, ele pergunta, se o servidor ganha uma ação cujo crédito definido pela Justiça seja de até 10 salários mínimos, o pagamento é feito através de requisição de pequeno valor. Nesse caso, o beneficiário recebe de forma mais rápida? Danilo, a requisição de pequeno valor, ela é, como falou nosso presidente Severino, um instrumento de resgate da cidadania contra esta excrescência que se tornou o precatório. E como tal, a requisição de pequeno valor, seja até 10 salários mínimos, seja até 40 salários mínimos, permite sim a quitação dos créditos do cidadão em geral e dos servidores públicos de uma forma mais célere. Hoje o prazo estabelecido em lei para pagamento da requisição de pequeno valor é de 60 dias, sem a necessidade de inscrição do valor do devido no orçamento do governo. Portanto, a requisição de pequeno valor permite sim esse pagamento de uma forma mais rápida, mais célere, sem a via crucis em que se converteu o precatório no Brasil. Presidente Ibrahim, a Elisa Maia pergunta, hoje como os servidores recebem esses créditos? Hoje através de uma ação judicial transitada e julgado, né? Então a dívida que você tem com o Estado ou qualquer órgão, você tem que buscar isso na Fazenda Pública, depois de trânsito, né? Que é a segunda fase, que é o processo de execução, e aí então, diante dos valores, né, se ele tiver abaixo de 40 salários mínimos, que é a lei que está vigente, que nós vamos defender, ele, com 60 dias, como bem colocado aqui o doutor Marconi, o servidor vai ter o seu crédito. Ok, eu vou perguntar aqui para o presidente de honra, na verdade é uma pergunta, Sandra Maia, essa pergunta está fora do assunto, mas como eu citei o seu nome, vamos valorizar a nossa audiência aqui. A Sandra Maia, ela até diz aqui, sei que não é um assunto, mas pergunto se os reajustes de setembro estão garantidos. Toda semana chega uma pergunta desse tipo aqui para a gente. Minha amiga Sandra Maia, recentemente nós travamos uma grande batalha, uma guerra, para garantir a vigência das leis que concederam o reajuste no governo passado. E para nossa alegria, nós tivemos a vitória no judiciário, que se você acompanha, foi 17-0, o que foi realmente uma grande vitória. Até agora, o governo diz que cumprirá a decisão judicial. Se ele diz que cumpre, então está mantido o reajuste de setembro. Se não cumprir, se não pagar, será outra guerra. Vamos fazer que nem o nosso diretor Gonzaga Medeiros, vamos na fé, não é mesmo? O diretor está ali nos bastidores, é o irmão. Vamos lá, são 10 horas e 28 minutos, vamos fazer um breve intervalo comercial, voltaremos no segundo bloco. Aproveite, mande a sua pergunta, mande a sua contribuição, responderemos ao vivo aqui para você. Nosso tema de hoje é o precatório, são precatórios, né? Quem está aqui comigo é o advogado de Sindireta, doutor Marconi Medeiros, o nosso presidente Ibrahim Youssef e o nosso presidente de honra, Severino Marques. Já voltaremos, mande a sua pergunta. Não esqueça de mandar um e-mail, um telefone, que o tempo é curto, se não der para responder, nós tentaremos enviar essa resposta via e-mail. Segue TV Sindireta.
Ok, ao vivo é assim, tem que pegar a gente de surpresa. Vamos lá, eu vou pedir mais uma vez para o nosso advogado, doutor Marconi, a responder aqui a Maria das Dores. Ela coloca, até 2005, servidores recebiam seus créditos provenientes de decisões judiciais, com valor de até 40 salários mínimos por RPV, o que agilizava muito o pagamento. Entretanto, em 2005, o governo do Distrito Federal aprovou a Lei 3.624, rebaixou esse teto atuais para 10 salários mínimos. O que o Sindireto acha disso? Então, vou pedir aqui a contribuição dos três nessa resposta para Maria das Dores. Primeiro, o doutor Marconi. Maria das Dores, o sindicato, em relação à redução do teto de 40 para 10 salários mínimos no ano de 2005, ele questionou, em primeiro lugar, a aplicação dessa lei de forma retroativa aos processos já ajuizados. E conseguimos, no Supremo Tribunal Federal, uma decisão do ministro Celso de Mello, reconhecendo que a Lei 3624, que exatamente rebaixou de 40 para 10 salários mínimos esse patamar da requisição de pequeno valor, não poderia ser aplicada de forma retroativa aos processos em curso, que, portanto, continuariam sendo submetidos aos 40 salários mínimos. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal, num processo da relatoria do ministro Marco Aurélio, está analisando inclusive essa matéria para valer para o Brasil inteiro, num processo do Sindireta, haja vista o reconhecimento da repercussão geral e, portanto, haverá uma uniformização do entendimento no Brasil inteiro a respeito da aplicabilidade ou não destas leis que reduzam o teto da RPV aos processos já em curso. Aos novos processos ajuizados em data posterior ao ano de 2005, o Tribunal de Justiça recentemente julgou uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta lei e, no entanto, manteve a sua vigência, ou seja, reconheceu a sua constitucionalidade e a sua aplicabilidade aos processos ajuizados em data posterior ao ano de 2005. Porém, hoje, com a vigência da Lei 5475, que foi uma lei que restabeleceu os 40 salários mínimos e, portanto, beneficiou o cidadão, beneficiou o servidor, nós estamos defendendo que aí sim a Lei 5475 se aplica retroativamente aos processos ajuizados em data anterior e que estavam submetidos à lei de 10 salários mínimos. Então, basicamente, estas considerações sobre a aplicação no tempo das leis que regulamentaram o limite da requisição de pequeno valor no Distrito Federal. Obrigado, doutor. A Sofia Maria, inclusive eu estou vendo aqui, nós temos algumas perguntas aqui, pessoal da área de educação. Muito obrigado pela audiência, essa turma da área de educação, e por acessar a nossa TV Sindireta. A Sofia Maria também é da área de educação. Ela coloca que hoje, inclusive, muitos profissionais de educação acabam abrindo mão de uma parte dos seus créditos só para possibilitar o enquadramento na regra dos 10 salários mínimos e terem chance de um recebimento mais rápido. Como o Sindireta avalia essa realidade? Eu gostaria que o senhor respondesse, senhor Abraim. É muito ruim essa situação, porque o servidor ele fica anos para transitar um processo judicial contra o governo, né? Geralmente mais de 10 anos, é uma década para tu conseguir o trânsito julgado de uma ação.
e depois de tudo isso, você tem que abrir mão, né? Isso é péssimo da própria justiça, né? O que a gente defende realmente é a manutenção dos 40 salários mínimos, que o servidor, né, se ele quiser dentro dessa média aí, que é razoável, que antes já era 60 salários, né, a categoria dos trabalhadores já tiveram esse prejuízo, né, quer dizer, 40 é o mínimo para a gente. E isso dá mau exemplo o governo do Distrito Federal em entrar com ação direta de constitucionalidade, mantendo os 10 salários mínimos. Então isso é péssimo, né, para o trabalhador que aguarda tanto pela justiça, né, porque você sabe que hoje transitar não é fácil, né, e aí então chegar ao absurdo de que reduzir para receber em 60 dias. Isso é péssimo para a gente. Ok, eu vou aproveitar, vou fazer já duas, porque tem muita pergunta aqui, eu vou tentar juntar, e o nosso tempo está acabando, para o doutor Marconi, vamos explorar bastante ele. Aqui eu vou pegar essa do Arquimedes Lemos. Ele pergunta qual o teto para pagamento da RPVs e também de mais um servidor da educação, que é o Roberto Ferreira. No caso dos servidores, como vai ficar especificamente nas ações do Vale Alimentação? Então, primeiro o Arquimedes, qual o teto para pagamento das RPVs, e o Roberto Ferreira, no caso dos servidores, como vai ficar especificamente nas ações do Vale Alimentação? Arquimedes e Roberto, em primeiro lugar, o teto da requisição de pequeno valor vigente hoje no Distrito Federal são 40 salários mínimos. Em relação aos processos do Vale Alimentação, as execuções estão propostas. Naqueles casos em que já houve o trânsito em julgado, ou seja, o processo já foi ao Supremo Tribunal Federal e já retornou, as requisições de pequeno valor estão sendo expedidas e pagas pela Justiça lá por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, situadas no Fórum do Guará. Mas eu deixo aqui, inclusive, o telefone do nosso escritório, para que aquele servidor que tem algum processo de Vale Alimentação pendente possa entrar em contato para que tenha as informações específicas do seu processo. O nosso telefone é 3568-1900, repetindo, 3568-1900, onde cada um dos filiados ao Sindireta podem efetivamente obter as informações necessárias. Mas eu quero dizer que esse instrumento da requisição de pequeno valor, ele, na verdade, é um paliativo para a solução das dívidas do governo em geral. Porque, na verdade, o Estado deveria estar em posição de igualdade com o particular. Ou seja, quando o cidadão em geral deve alguma coisa para o Estado, ele é executado e tem 3 dias para fazer o pagamento sob pena de penhora dos seus bens e sacrifício até mesmo das suas contas bancárias. Já o Estado não tem não obedece essa mesma sistemática. O Estado fica com seus débitos inscritos numa fila de precatório, que são pagos quando ele quiser, da forma como ele quiser, e quando, na verdade, ele deveria também pagar seus débitos no prazo de 3 dias a partir da decisão judicial. Sempre prevalecendo o jus império. Exatamente. Portanto, o que nós defendemos é o fim do precatório, ou seja, requisição de pequeno valor sem nenhum limite para todos os servidores, para todo cidadão. Doutor Marconi, nós estamos chegando quase ao finalzinho do nosso programa. Vou lhe fazer mais uma pergunta aqui do Lucas Ferni. Ele pergunta o que o senhor acha desse mercado paralelo que existe de precatórios. Sem moralidade. Bom, isto é uma das coisas mais vergonhosas e imorais que existe no Brasil atualmente. E quem fala isso não sou eu. Quem falou isso foi a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, quando, numa palestra no Tribunal de Justiça, disse efetivamente que esse processo, esse mercado paralelo, esse mercado negro de venda dos precatórios na bacia das almas, com deságios de 80%, de 70%, era realmente
algo que vilipendiava a cidadania, porque o cidadão que já teve o seu direito lesado, foi ao Poder Judiciário buscar o socorro, ganhou a ação na Justiça e depois recebe um precatório que ele tem que negociar no mercado e dá praticamente para, normalmente, empresários que sonegaram os seus impostos e que vão usar aquele precatório para compensar a sua dívida fiscal para com o Estado. Premiado. Ou seja, na verdade, um prêmio para o sonegador, essa venda dos precatórios no mercado paralelo. Portanto, o sindicato não orienta, não recomenda essa prática e orientamos todos os servidores, o cidadão em geral, para que não vendam mais seus precatórios, porque o Supremo Tribunal Federal determinou que os créditos sejam liquidados até o prazo de 2020. E mais, o sindicato conseguiu, junto à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão no Supremo Tribunal Federal, objetivando regulamentar o dispositivo da Constituição Federal que permite a entrega dos precatórios ao governo em troca de imóveis públicos. E isso efetivamente vai ajudar muito o servidor aí a adquirir a sua casa própria. Ok, muitas perguntas chegaram aqui, eu estou recebendo o meu ponto, que realmente terminou o nosso programa, mas você que deixou o seu e-mail, nós vamos encaminhar para o e-mail do Sindireta, para que essas respostas sejam dadas assim com maestria para vocês. Eu vou pedir as considerações finais primeiro do nosso presidente de honra, Severino Marques. Suas considerações finais sobre a sua participação nesta edição do TV Sindireta. Eu quero cumprimentar todos os servidores e todos aqueles que acionam a TV Sindireta e dizer que para nós é uma grande oportunidade em estar aqui presente e discutir e informar a categoria sobre os precatórios. É um assunto importante, como já falei no início, e que deve também ter outra oportunidade para se estender nessa matéria, porque ela é de grande interesse do servidor e da coletividade. Ok. Agora eu vou pedir as considerações finais do nosso advogado, doutor Marconi. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de trazer aos servidores e ao público em geral esclarecimentos tão importantes sobre esse tema espinhoso que se converteu à questão dos precatórios no Brasil e ressaltar que o precatório no início foi um instrumento de igualdade, de moralização do pagamento da dívida pública do governo, porque antigamente só o amigo do rei ou quem tinha parentes importantes recebia os seus precatórios, mas em 1934 se estabeleceu a ordem cronológica. Mas essa ordem cronológica, infelizmente, foi explorada pelos governos para dar um verdadeiro calote nos servidores e no cidadão em geral. Presidente Ibrahim Youssef, suas considerações finais aqui para a câmera do Léo. Primeiro eu quero agradecer a todos pela audiência, muito obrigado a você, servidor público, que toda sexta-feira tem esse encontro aqui na TV Sindireta. Agradecer também a toda a diretoria que aqui está presente, através do Negreiros, Gonzaga, que está ali também vibrando com nossa TV Sindireta, a Ana, enfim, a toda a TV Top TV, e desejar a todos um bom fim de semana. E é importante você, servidor, depois disso tudo, você também buscar os seus direitos, garantido aqui pela nossa banca de advogados, que tem tido uma atuação muito positiva aos filiados do Sindireta, que você venha se filiar, e trazer todos esses direitos conquistados pela essa banca e para você também. Então, um bom final de semana a todos vocês, Esperamos vamos ter que fazer um outro programa, Lódio? Porque realmente muitas perguntas, Muitas perguntas tá certo? aqui.
Presidente, programa de rádio domingo? Domingo nós estamos lá a partir das 9 horas também, na JK, né, na 102,7. Esse domingo vamos estar trazendo o presidente do Zoológico, né, para estar o debate lá com a gente também. A CODAB também vai estar lá nesse debate. É importante a presença também do sindicato, dos nossos filiados nesse programa. Então, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, lá na rádio JK-FM, na 102,7 FM. É isso aí, eu gostaria de agradecer muito a participação do Dr. Marconi Medeiros, que ele é advogado do Sindireta, que respondeu com maestria e técnica todas as perguntas que chegaram. Agradecer a presença, primeira vez, né, o nosso presidente de honra do Sindireta. É de honra, nos dê a honra da sua presença aqui sempre no programa. Nosso presidente de honra, Severino Marques, ao nosso diretor Gonzaga Negreiros, que está lá fora, a Ana também está lá fora, né? A nossa equipe técnica, ao Marvin lá fora, ao Léo aqui dentro, hoje estreando com chave de ouro aí na câmera, mas agradecendo principalmente a você. Agradecendo também a Ana Araújo, né? A Ana Araújo, que está fazendo essa matéria linda para a gente toda semana, trazendo aqui para os servidores, mas agradecer principalmente a você, servidor, você, cidadão brasiliense, que entrou em contato conosco, que mandou a sua pergunta ou que simplesmente está assistindo. Participe que o sindicato só fica forte com a sua participação. Tenham todos uma semana abençoadíssima. Sexta-feira que vem, às 10 horas, ao vivo, estaremos de volta aqui e o tema será divulgado nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Sindireta também, o quanto antes. Semana abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus.